Oi? Já parou para pensar num sistema de educação que foi criado não só para ensinar, mas para libertar a mente? É isso mesmo. A gente vai mergulhar agora num projeto que tem séculos de história, pensado para formar o que eles chamavam de ser humano pleno, as 7 artes liberais. Para a gente entender por que esse sistema foi tão importante, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Europa do século XII. Pensa só, depois da Primeira Cruzada, os estudiosos europeus de repente se viram diante de uma verdadeira avalanche de conhecimento que vinha do Oriente. E olha, para os intelectuais daquela época, foi um baque, foi um choque mesmo. De repente, chegaram obras de Aristóteles sobre física, matemática, junto com todo o conhecimento super avançado dos pensadores árabes. Tudo isso de uma vez, sabe? Desafiando absolutamente tudo o que eles pensavam que sabiam sobre o mundo. E aí ficou a pergunta no ar, né? Como é que a gente organiza essa montanha de conhecimento novo? A resposta que eles encontraram foi genial. Resgatar um sistema antigo, um método que não servia só para informar, mas, como a gente vai ver, para libertar a mente. Então, vamos entender melhor essa crise do conhecimento. É interessante pensar que, na mesma época em que aquelas catedrais góticas gigantescas, tipo Chartres e Notre-Dame, estavam sendo erguidas, a igreja percebeu que precisava construir algo igualmente grandioso. Uma estrutura para o saber. Uma catedral para o conhecimento. E essa imagem aqui, que é de 1180, é basicamente um mapa dessa ideia toda. Dá uma olhada. Bem no centro, a gente tem a filosofia, sentada num trono. Aos pés dela, ninguém menos que Sócrates e Platão. E a partir dela, como se fossem rios saindo de uma fonte, fluem as 7 artes liberais. Essas eram as disciplinas que juntas levariam à sabedoria. Certo. Mas como é que esse sistema funcionava na prática? Bom, ele era um verdadeiro projeto de aprendizado e era dividido em 2 grandes etapas, bem diferentes uma da outra. O material original já mostra essa divisão de um jeito bem direto, sabe? Separando as artes que cuidam da mente daquelas que cuidam da matéria. Mas vamos dar uma olhada nisso de um jeito mais claro. A estrutura era essa aqui, ó. De um lado, o trivium, que significa os 3 caminhos, o foco dele, linguagem e pensamento. Do outro lado, o quadrivium, os 4 caminhos, que se concentrava na quantidade e na matéria. A ideia é simples. O trivium te dava as ferramentas para pensar. E aí, com essas ferramentas em gons, o quadrivium ajudava a entender o mundo. Então vamos começar pelo primeiro estágio, o trivium. Essas eram as famosas artes do discurso, a base, o alicerce para todo o resto do aprendizado. O caminho começava pela gramática, que é basicamente a mecânica da língua. Depois vinha a retórica, que é a arte de usar essa linguagem para ensinar e convencer. E por fim, a lógica, ou dialética, que é a mecânica do pensamento claro, da análise. Uma coisa construía a outra, sabe? A ideia era formar um mestre da linguagem e da razão. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. O trivium não ensinava o que pensar, mas sim como pensar. Era, na essência, a arte de aprender a aprender. Era sobre forjar a própria mente. Ok, com as ferramentas do pensamento bem afiadas, era hora de avançar para o segundo estágio, o quadrivium. E aqui o foco mudava completamente. Era sobre a compreensão matemática do universo. E o que é fascinante aqui é a simetria, a beleza da estrutura. Pensa comigo, de um lado a aritmética, que é a teoria dos números, e a geometria, a teoria do espaço. Do outro, as aplicações práticas disso. A música era vista como o número em movimento, e a astronomia, o espaço em movimento. Juntas, essas 4 artes eram as chaves para desvendar os segredos do universo. Mas, no fim das contas, para que tudo isso? Qual era o objetivo final? Como o pesquisador Walter Luiz Fonseca explica, o objetivo era a teologia. Era através dessas artes que se penetraria nos segredos de Deus. Então, no fundo, essa jornada do conhecimento era também uma jornada espiritual. O que nos leva a uma pergunta bem importante. Por que chamar essas artes de liberais? O que elas libertavam, afinal? Bom, a palavra vem do latim liber, que quer dizer livre. E isso tinha um sentido duplo bem interessante. Primeiro, num sentido bem prático, era o currículo das pessoas livres, dos cidadãos e não dos escravos. Mas tinha um sentido muito mais profundo. A ideia era que esse conhecimento libertava a mente, libertava das correntes da ignorância. E aqui a gente vê a diferença fundamental entre as artes. Pensa, por exemplo, num carpinteiro. O objetivo dele é produzir um objeto, certo? Uma cadeira, uma mesa. O efeito da arte dele passa para o objeto,
Agora, nas artes liberais, o efeito fica na própria pessoa que aprende. O objetivo não é fazer alguma coisa, mas sim ser alguém melhor. É sobre aperfeiçoar a própria mente. A história dessa ideia é incrível, sério. Ela foi organizada pela primeira vez, lá na Antiguidade Tardia, por um escritor romano chamado Martianus Capella, numa obra toda alegórica. Aí, séculos depois, lá no século XII, o sistema é resgatado para organizar aquela confusão de conhecimento na Europa. E a partir daí, vira a base do currículo universitário por mais de 1000 anos. Era o caminho para se tornar o que eles chamavam de homem pleno ou livre. E esse legado visual é muito claro. Dá uma olhada. À esquerda está aquela alegoria antiga do Capella que a gente já viu. E à direita, a capa de um livro supermoderno sobre o assunto usando exatamente a mesma simbologia. É uma linha direta, sabe? Mostrando como essa estrutura para o pensamento realmente sobreviveu ao teste do tempo. Essa citação aqui na tela resume tudo perfeitamente. A liberdade que eles buscavam não era só política, era uma liberdade intelectual, era a capacidade de governar a si mesmo, de ser mestre dos próprios pensamentos, livre da ignorância. E tudo isso nos traz a uma reflexão final muito atual. Hoje, numa era de informação infinita, que a gente é bombardeado por dados o tempo todo, de todos os lados, fica a pergunta: será que o verdadeiro caminho para a liberdade ainda não é exatamente como os antigos acreditavam, o domínio do nosso próprio pensamento?